Olá, tem uma ótima notícia para você que quer fazer plástica íntima ou ninfoplastia. Acabou de sair um artigo científico na Plastic and Reconstructive Surgery falando um estudo de 62 pessoas com uma idade média de 33,5 anos. Resultados muito legais. Quer saber um pouquinho mais? Então vamos lá. Nesse estudo, nenhum paciente teve sangramento, ou hematoma, ou infecção, ou vômito, ou dores muito grandes depois da cirurgia. Os autores, eles seguiram 13,3 meses os pacientes operados, em média de 6 a 24 meses. Uma paciente precisou reoperar, porque ela achou que precisava tirar mais um pouquinho de pele dos pequenos lábios. Foram avaliados 11 sintomas, e 93,5% dos casos dos pacientes não tiveram mais sintomas depois. Então, isso nos leva a crer que a ninfoplastia é bastante segura e legal. Vamos ver em detalhe cada um desses sintomas? Olha que legal. A paciente referia a uma autoconsciência do que estava acontecendo com ela em 93% dos casos antes da cirurgia, 6,5% dos casos depois da cirurgia. Ela sentia um incômodo numa tração da região íntima durante o sexo, em 66,1% dos casos antes da cirurgia e 0% depois da cirurgia. As pacientes se sentiam menos atraentes antes da cirurgia, 66,1% dos casos, 0% depois da cirurgia. Elas referiam uma baixa autoestima em 64,5% dos casos antes da cirurgia e depois da cirurgia apenas 1,6% dos casos. Elas referiam que tinham uma diminuição da vontade de intimidade em 62,5% dos casos antes da cirurgia e depois não tinha mais depois da cirurgia. Elas referiam também que tinha uma torção da região íntima com o uso de algumas roupas em 58,1% dos casos antes da cirurgia e 3,2% dos casos depois da cirurgia. Elas falavam que estavam sentindo um desconforto, Antes da cirurgia 56,5% e depois 4,8% dos casos. Referiam ter restrição do uso de roupas, porque podiam estar com vergonha em 54,8% dos casos antes da cirurgia e depois da cirurgia 3,2% dos casos. Elas referiam ter um contorno visível da parte íntima em 46,8% dos casos antes da cirurgia e depois da cirurgia 1,6% dos casos. Referiam ter dor, um desconforto na parte íntima em 43,5% dos casos antes da cirurgia e depois da cirurgia isso caiu para 1,6%. Só 1,6% nesse estudo referiu ter dor depois. E elas também referiam ter uma exposição da parte íntima usando maiô, por exemplo, em 38,7% dos casos antes da cirurgia, e isso só persistiu em 1,6% dos casos. Bom, tantos números, tantos relatos, o que eu posso te resumir é o seguinte: a ninfoplastia, com esse estudo e outros, chegou com boas notícias para você. Você que sente incômodos, tem vergonha, tem dor, tem algumas queixas específicas da sua parte íntima feminina, pode ficar mais feliz, esperançosa, porque existem técnicas personalizadas, tal como essa aqui, que foi um estudo que eu fiz com um autor americano, já publicado numa revista, e que a gente tem muito orgulho de praticar há muitos anos ajudando as pessoas. Tá bom? Tudo de bom. Se você gostou, siga a gente nesses canais, compartilhe. Vai ser um prazer poder ajudar você e quem você gosta. Até mais!